Oi, pessoal. O nosso assunto de hoje é acento diferencial. O acento diferencial, ele é utilizado para permitir a identificação mais fácil de palavras homófonas. Eu falando palavras homófonas não quer dizer muita coisa, né? Mas se eu disser que são palavras que têm a mesma pronúncia, eu tenho certeza que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, o acento diferencial, ele é utilizado para identificar essas palavras que têm a mesma pronúncia, mas são utilizadas em contextos diferentes. Antes do novo acordo ortográfico, o acento diferencial ele era bem mais usado. Depois, algumas palavras elas perderam esse acento diferencial, como nós vamos ver a seguir. E aí, temos que recorrer ao contexto para saber, né, qual o significado de cada uma delas. Mas apesar, né, da grande maioria ter perdido o acento diferencial, na escrita nós temos dois casos em que eles são utilizados. Duas palavras obrigatoriamente continuarão recebendo o acento diferencial. Uma delas é o por, verbo, olha lá, com acento circunflexo. Por que o por verbo tem acento circunflexo? Para não ser confundido com o por, observem que a pronúncia é a mesma, mas o por preposição. Por verbo, por preposição. Pronúncia a mesma, consequentemente. Mesmo som, a gente escuta da mesma forma, mas um é verbo, outro preposição. Então, o acento circunflexo foi mantido no verbo. Já outro caso é o pôde, né? O pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do singular do verbo poder. Também foi mantido o acento circunflexo para que não haja confusão com o pode presente do indicativo também na terceira pessoa do singular. Quando você diz pôde, já aconteceu. Quando você diz pode, é presente. O pôde do pretérito do passado tem um acento circunflexo e o pode do presente não tem. Aí vimos dois casos, né, que são usados. Os acentos diferenciais, no caso, o mesmo acento circunflexo, no por e no pôde, para diferenciar do por preposição e do pode, também é o verbo poder, mas em tempo diferente. A gente também tem aí o acento no verbo ter, tem, né, plural tem, singular, vem, plural vem, singular mantém, mantém, convém, convém, detém, detém, intervém e intervém. Nesses casos aí, desses verbos, né, não é para diferenciar o tempo, como foi lá no pôde e no pode, que nós acabamos de ver, né, de pretérito e presente. Nesse caso aí, alguma forma tem o acento para indicar o plural. E vocês percebam que a pronúncia também tem um pouquinho de diferença. É tem e tem, vem, vem, mantém, mantém, convém, convém. Né? É uma pronúncia assim, um pouquinho só diferente. Mas quando tem um acento é plural. E quando, no caso aí do mantém, do convém, do detém, do intervém, também tem acento, as duas formas têm acento, né? A diferença é que um é circunflexo e outro é agudo. Por isso que convém, né? A maioria dos livros dizem que apenas o por verbo e o por preposição tem acento diferencial, e o pôde pretérito e o pode presente. Mas eu ressaltei também porque costuma gerar muitas dúvidas, né? E de certa forma, uma forma tem acento, outra não tem, ou uma tem circunflexo e outra tem o agudo. Mas a pronúncia é um pouquinho diferente, de eles têm e ele tem, né? É um pouquinho só diferente, por isso alguns livros não consideram essa parte aí acento diferencial, porque só diferencia o singular do plural e é uma leve diferença na pronúncia. E aí os casos que
Eu falei que antes do novo acordo ortográfico, várias palavras tinham e a partir do novo acordo, várias palavras perderam o acento diferencial. Quais foram, né, essas palavras? O para do verbo parar e o para preposição, né? O para do verbo parar tinha, para diferenciar do para preposição. O pela do verbo pelar, né, para diferenciar da preposição pela. O pelo substantivo para diferenciar da preposição pelo. A pronúncia não mudou, continua a mesma, né? O ônibus para no ponto, eu vou para Campos. A pronúncia continua a mesma, apenas realmente a acentuação, que caiu, né, como costuma se dizer, o acento aí, que servia para diferenciar a classe gramatical dessas palavras. Então, as palavras que, né, tinham a pronúncia fechada, tinham as vogais com a pronúncia fechada, elas continuam. E a que tinham aberto também continua, como o pelo de animal, o para do verbo parar, a pronúncia ela continua a mesma, apenas a acentuação mudou porque nesses pares o acento diferencial não é mais usado. Assim, as palavras que ficaram sem acento, como elas vão ser, né, distinguidas? A gente precisa atentar para o contexto, como eu falei lá no início, né? O para não tem mais o acento para a gente saber que se tiver um acento é do verbo parar, se não tiver é preposição. A gente vai precisar então recorrer ao contexto. Olha, ela para na hora de fazer a comida. Temos aí claramente a ação de parar. Então, esse para aí é um verbo. Ele pegou a comida para ela. Um caso que o para é preposição. O pelo desse cachorro está crescendo. Não era nada, pelo que eu entendi. O pelo do cachorro, né, são os pelinhos que o cachorro tem, que muitas pessoas têm alergia, que algumas raças precisam, né, aparar o pelo do animal. Então, esse pelo é substantivo. E nós temos o pelo preposição. Se você escrever simplesmente pelo ou para e perguntar qual a classe gramatical, pode ser difícil, talvez até impossível, né? A menos que você diga, ora, pode ser verbo, ora pode ser preposição, no caso do para. Só mesmo diante do contexto que vai dar para saber qual a classe gramatical dessas palavras que não possuem mais o acento diferencial. E há um caso ainda, o único caso que o acento diferencial ele é opcional. Ele pode ou não ser usado, né? É o que diferencia a forma, né, de formato e a forma, tipo aquele tabuleiro, mas não é bem um tabuleiro plano, né? É um recipiente que você derrama a massa de bolo e quando o bolo está assado vira ao contrário, aquilo é a forma. Ou a forma de pudim, que faz o mesmo, né, efeito. Então, no uso geral, não é obrigatório o uso aí do acento circunflexo na forma recipiente. Ele é apenas recomendado se as duas palavras estiverem na mesma frase. Como nesse exemplo aí, ó. A forma da forma do bolo era redonda. Forma, qual o formato da forma? Né? Do recipiente onde o bolo foi feito, onde o bolo será feito. Então, forma de formato e forma de recipiente. A forma da forma de bolo era redonda. Nesse caso, é recomendável utilizar aí o acento para diferenciar, né? Senão vai ficar duas palavras, embora a pronúncia seja um pouquinho diferente, né? A escrita será totalmente igual, né? Forma e forma. O acento circunflexo aí serve para dar esse tom fechado. Então, é isso que nós temos para falar sobre acento diferencial. Então, permaneceu, né, apesar do acordo ortográfico ter abolido vários acentos aí, o acento de várias palavras, em duas palavras ele permaneceu, né? No pôde e no pode, está diferenciado pode. Ontem ele não pôde sair mais cedo, ontem, pretérito.
mas hoje, presente, ele pode. E também no por verbo e no por preposição. Vou colocar o livro na estante, que foi feita por mim. Então, a gente viu aí os casos em que o acento diferencial não é mais utilizado. Vimos alguns verbos em que tem circunflexo, tem agudo, tem um acento e ora não tem, né? Diferenciando aí de singular e plural. Vimos o opcional de forma e de forma. E friso que a partir do novo acordo ortográfico, o que permaneceu foi o de pôde, para diferenciar de pode, e o de por, para diferenciar do por preposição. Ok? Fiquem bem. Em breve daremos continuidade. Até a próxima, pessoal!